Olá, nesse vídeo agora a gente continua o nosso estudo do sistema de equações não lineares e vamos partir para a apresentação do método de Newton para a solução de sistema de equações não lineares, na verdade, a extensão do método de Newton para sistemas de equações não lineares. Então, o método de Newton para resolver uma equação, vocês devem lembrar de métodos numéricos 1. Então, a gente começa de um valor e, através do cálculo da derivada da função naquele ponto tentativo, nós estimamos um novo ponto, né, que leva a uma nova função, calcula a derivada naquele ponto e isso a gente espera, se a função é bem comportada, que isso acabe convergindo para a raiz, né, que nos interessa. A expressão para a gente encontrar um novo ponto é o ponto anterior menos o valor da função nesse ponto, no ponto anterior, dividido pela derivada dele. Então, em uma dimensão, é fácil a gente implementar o método de Newton. A questão agora é partir para um sistema de equações para a implementação desse método. O que eu tenho que fazer agora é, ao invés de calcular uma derivada só para a minha função, eu tenho que calcular a derivada de todas as minhas equações. E não só isso, cada equação depende de mais de uma variável. Então, que tem que calcular o equivalente ou o análogo à derivada dessa em uma dimensão para um sistema de equações é o que a gente chama da matriz jacobiana, que é esse J de x0. A matriz jacobiana, então, é a coleção das derivadas das funções ou das minhas equações. A primeira linha é a derivada da primeira equação que eu tenho que resolver. Essas aqui as derivadas da segunda e assim por diante, em relação a todas as variáveis que eu quero obter a solução. Ok? Então, essa é a matriz jacobiana e a expressão para o método de Newton, então, é o novo valor da função, é o anterior, mas esse aqui seria o equivalente à derivada, né, vezes o quanto andou a função do x1 para o x0. Tá? Então, reescrevendo essa expressão, né, o que eu quero aqui, no método iterativo, é que esse f de x, eu quero que essa iteração vá a zero. Nota que isso é uma aproximação, tá? Não é exatamente o f de x que eu quero. Então, o que eu espero é que, ao fazer isso aqui igual a zero, eu obtenho um valor de x que, na verdade, é melhor do que aquele x0 inicial que eu obtive, tá? Através no meu x1. Então, eu faço esse valor igual a zero para tirar o x1. A operação que eu faço aqui é, passa o f de x0 para lá, fica menos f de x0, e aqui eu pego o inverso da matriz jacobiana para passar para o lado de lá. Então, fica o inverso da jacobiana, f de x0, aqui sobrou x1 menos x0. Então, assim eu escrevo x1 em função do x0. Tá? Então, eu preciso calcular a inversa da jacobiana se fosse por esse passo. Se eu chamar agora ΔX do x1 menos x0, quer dizer, o quanto que eu tenho que variar a minha variável, essa expressão fica jx0 ΔX, que é o x1 menos x0, igual a menos f de x. Isso significa que eu tenho que resolver agora sim, um sistema de equações lineares. Porque você lembra, isso aqui é a matriz das derivadas, mas calculadas para o vetor x0. Então, isso aqui, o vetor x0 tem as suas componentes, isso aqui vira uma matriz de números. Então, vira uma matriz de coeficiente de um sistema que eu tenho que resolver. É a minha antiga matriz A, no caso de sistemas de equações lineares. Então, eu tenho que resolver esse sistema aqui para obter meus ΔX. A partir do momento que eu obtenho meu ΔX, eu posso fazer o x1 igual a x0 mais ΔX. Afinal, essa é a definição. Qual é o problema do método de Newton, então, do ponto de vista de eficiência? Eu começo com o valor tentativo, calculo a jacobiana, e aí eu sou obrigado a, quando eu fazer a atualização x1, calcular a jacobiana toda de novo para o novo vetor x. Então, envolve o cálculo das jacobianas muitas vezes, caso sejam necessárias muitas iterações. Mas o método em si não é complicado de resolver. Aqui aparece a inversa, mas você nota
com esse algebrismo, eu não preciso calcular a inversa, mas basta calcular a jacobiana em cada um dos passos. Vamos fazer isso na mão para a gente entender melhor como funciona o de Newton. Então, peguei um sisteminha simples, esse daqui, x1 ao quadrado mais x2 menos 1, 3x1, x2, x3, x2 menos 3 igual a 0. O jacobiano desse, então, é a derivada desse em relação a x1, dá 2x1, a derivada desse em relação a x2 dá 1, e a derivada desse em relação a x1, que dá 3, e em relação a x2, que dá 1. Então, essa é a jacobiana. Consegui montar analiticamente, porque a expressão do meu sisteminha aqui é bastante simples. Então, se eu começo com x0 igual a 0, 0, então basta substituir isso na jacobiana para obter 0, 1, 3, 0. A matriz jacobiana com x0 igual a 0, esse é o ΔX, e esse aqui é menos o meu f de x0, ou seja, as equações aqui dão menos 1 e menos 3 para x1 e x2 igual a 0, mas se lembrar na expressão anterior, o que a gente obtém é menos f de x0. Como a gente vê aqui, a jacobiana vezes ΔX é menos f de x0. Tá? Então é por isso que aparece esse 1, 3 aqui, apesar de aparecer menos 1, menos 3 na minha equação. Então, resolvendo esse sistema, primeira linha com a primeira coluna, eu tenho x2 igual a 1 e x1 também vai ser igual a 1. Então, esse é meu novo ΔX. Eu somo esse x0 com ΔX para obter o x1, que dá 1, 1. Afinal, era 0, 0. Agora, fazendo jacobiano, calculando jacobiano, mas agora com 1, 1, vai ser 2, 1, 3, 1. Resolvo de novo esse sistema de equações. Né? Então, você observa que eu tenho que calcular jacobiano e resolver um sistema de equações lineares a cada passo do método de Newton. E isso dá ΔX igual a 0 e menos 1. Isso vai dar como solução para o x2, 1 e 0. Tá? Então, meu próximo x2 é 1 e 0. 1 e 0, na verdade, já é a solução do sistema de equações. x1 igual a 1 mais 0 menos 1 dá 0. 3 mais 0 menos 3 dá 0. Então, em 2 passos, eu cheguei na solução do meu sistema de equações, sendo que a cada passo eu tive que calcular o valor da jacobiana para o meu valor tentativo e resolver o sistema de equações. Esse é o código, então, que a gente vai ter que escrever para o método de Newton. Né? Então, eu tenho agora as funções. Agora, as funções não são com termos x1, x2 isolados e x3 como do ponto fixo, mas as equações realmente igualadas a 0, cada uma delas. E aqui você pode ver que eu modifiquei em relação às versões anteriores. Eu não estou usando ponteiros aqui, eu vou usar arrays, a não ser no caso, e vetores, a não ser no caso do meu array de funções, que aqui eu chamei de f ao invés de equações do vídeo anterior. O método de Newton implementado é calcula jacobiana, começa com o valor x, que eu dei aqui inicial, 0,1, 0,1 menos 0,1. Calcula jacobiana para ele. Calcula o valor menos f de x, todo o meu sistema de equações, f de x, e guarda o valor anterior, xa. Então, eu tenho que resolver agora esse sistema aqui, a e x. Então, como é que a gente resolve isso? Aqui eu propus 2 métodos. O primeiro está como comentário, depois a gente vai testar ele também. Mas a gente pode resolver esse sistema ou por eliminação ou por um método iterativo. Tá? Primeiro, por eliminação, então eu triangularizo a matriz A e faço a substituição reversa com x para obter meus novos ΔX. Isso é uma iteração. Então, com meus novos ΔX, eu somo, né? O x, na verdade, aqui é o ΔX, porque é o que retornou, e meu novo x vai ser esse valor mais o anterior. Tá? E continuo acompanhando a norma. Eu fiz esse truque de chamar o x de ΔX só para economizar uma variável. Calculo isso com relação à norma, e enquanto a norma for maior que a tolerância
e o número de iterações for menor do que 20, eu botei um freio aqui, né, para evitar surpresas desagradáveis, eu continuo rodando o programa, imprimo os valores tentativos até que a norma seja a desejada. Então, vou compilar meu programa, que se chama Newton NL Array. Eu dei o nome de array porque eu estou usando array e não ponteiros. E, de novo, vou precisar do matemático. Rodando esse programa. Então, aqui tem os valores de x de cada uma das componentes do vetor x. De novo, ele chega ao resultado exato, como a gente esperava. Na verdade, com uma precisão menos 10. Também em 6 iterações. Então, partindo desses valores, ele é comparável para esse valor inicial que eu dei. Ele é comparável, 6 iterações, com o método de ponto fixo. Você vê que o programa roda rapidamente, mas ele é um tanto quanto mais complicadinho do que o do ponto fixo. Como eu tinha prometido, aqui eu faço por eliminação direta, mas eu posso também fazer pelo método de Gauss. Vamos ver se isso muda alguma coisa. Então, compilo e rodo. Aí você vê que, na verdade, ele chegou no desejado com uma iteração a menos, né? Embora tenha dado um salto aqui grande da quarta para a quinta, de 10 a menos 5 para 10 a menos 10, e aqui ele deu um intermediário. Então, ainda é comparável com o método de Newton, resolvendo por eliminação direta ou pelo método de ponto fixo, tá? O interessante é que esse método funciona, embora eu tenha que fazer alguma mágica a mais, que é calcular jacobiano o tempo todo e resolver o meu sistema de equações, que está dentro do meu loop de iterações. Embora tenha alguns cálculos a mais. E você nota, aqui eu tenho a minha jacobiana, deixa eu botar, é uma matriz, isso aqui são 3 equações. Então, minha jacobiana, 3 equações de 3 variáveis, é uma matriz 3 por 3. Então, eu escrevi, fiz a derivada na mão. Então, tem 9 elementos. Você imagina que uma matriz 4 por 4, um sistema de 4 equações, vai ser 16, 5, 25. A chance de você copiar uma derivada dessa e colocar aqui em código e errar é cada vez maior, à medida que você aumenta o número de elementos. Então, é um método que é rápido, parece fácil de implementar, mas é trabalhoso até para entrar os dados. Uma saída que você pode estar pensando é, já que a jacobiana é composta das derivadas, ao invés de fazer a derivada exata, eu posso fazer a derivada numérica. Claro, com isso eu vou perder um pouco de precisão, mas, por outro lado, escrever o meu programa é muito mais fácil porque eu não preciso modificar a jacobiana cada vez que eu entrar um sistema novo de equações. Basta entrar aqui as derivadas, as definições de derivadas, que a gente já sabe calcular numericamente. É só fazer o valor da função num ponto mais h sobre 2, menos h sobre 2 e dividir por 2. Fazer uma derivada centralizada, que a gente sabe que a convergência é mais rápida. Mas, na verdade, isso facilita a hora de escrever o programa. Em termos do número de passos, tende até a aumentar, porque essa derivada vai introduzir também um erro numérico. Então, fica por sua conta o que você prefere fazer. Vale a pena tentar também o caso das derivadas numéricas para aquelas funções em que pode ser difícil você obter uma derivada explicitamente. Então é bom ter essa carta na manga, né, na sua caixinha de ferramenta, um método de Newton em que a jacobiana não é calculada exatamente, mas calculada numericamente. Tem o problema de precisão, como eu falei, mas por outro lado é mais fácil de escrever. A questão é que em métodos numéricos ninguém está preocupado se um programa é fácil ou complicado de se escrever. O que a gente quer saber é quantas iterações ele leva, se dá a resposta certa e aonde é que eu posso aplicar, né? Azar de quem é programador. Sorte de quem faz estudo de análise numérica. Então, no próximo vídeo, a gente parte para um outro método, que ainda é uma aproximação, mas que pode ser interessante para aplicar nesses problemas, principalmente que a gente não consegue calcular as derivadas
no método de Newton. Okay? São os métodos de quase Newton. Então, até o próximo vídeo.